Olá, tudo bem? Tainan, advogado. Vou falar aqui sobre a modalidade licitatória identificada como concorrência. Concorrência e a nova lei de licitações e contratos. Pois bem, a lei 14.133 de 1º de abril de 2021 dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essa norma foi alterada por meio da medida provisória, como é sabido, número 1167, de 31 de março de 2023. Essa medida provisória altera a lei para fins de prorrogar a possibilidade de uso das leis 8666, lei 10.520 e os artigos 1º ao 47A da lei 12.462 de 2011. Sabendo dessas razões introdutórias, indicaremos no presente sobre a modalidade licitatória identificada como concorrência. Essa modalidade se refere para contratações, ou seja, ela é utilizada para contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, aí temos os critérios, que seja o menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Essas hipóteses estão dispostas no artigo 6º, inciso 38 da Lei 14.133 de 2021. Pois bem, dando seguimento aqui, falamos aí da norma que regulamenta a matéria, dos critérios de julgamento contidos no artigo 6º, inciso 38 da Lei 14.133, e falaremos aqui, prosseguindo aqui no conteúdo, a respeito dessa modalidade de concorrência. Essa modalidade de concorrência na Lei 14.133, ela veio disposta no artigo 28 da referida norma, que diz que as modalidades licitatórias são pregão, 2. Concorrência, inciso 3. Concurso, inciso 4. Leilão e 5º. Diálogo competitivo. Isso está disposto no artigo 28 da 14.133. Outra importante mudança trazida com essa nova lei foi que a concorrência e o pregão, essas duas modalidades licitatórias, seguem o ritual procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho, adotando o pregão sempre que padrões de desempenho e qualidades que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Isso aqui está disposto no artigo 29 da Lei 14.133. A concorrência poderá ter as fases alteradas. A lei dá essa possibilidade, de que o órgão público faça alterações das fases, ou seja, o procedimento de análise de proposta pode ser antes ou pode ser depois da análise de documentação. E, em razão disso, temos aqui o que dispõe a lei. A concorrência poderá ter as fases alteradas, conforme dispõe a Lei de Licitações, no seu artigo 17, parágrafo 1º, que diz que a fase referida do inciso 5º de habilitação do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado, ou seja, tem que haver motivação do ente público, com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas no inciso 3º, que é a apresentação de propostas e lanças, quando for o caso, e inciso 4º, que é o caso da fase de julgamento do caput do artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação, para que não haja nenhuma surpresa aos licitantes que estejam participando do certame. Seguindo aqui, temos que também vale mencionar que as licitações serão realizadas preferencialmente, a lei diz aqui preferencialmente, não quer dizer que seja obrigatório, sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada,
devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. O que é costumeiro aqui nos municípios é que a sessão seja transmitida via canal YouTube, né, que é a plataforma de vídeos mais acessadas aqui, né, na região, né, e consequentemente no Brasil como um todo. A definição da modalidade de concorrência passa a ter mais ênfase nas características do objeto do certame e menos na questão relativa aos valores financeiros. Isso é uma diferenciação com base na Lei 8.666 de 93 com essa Lei 14.133. Vou acenar aqui para o pessoal que entrou: Cleiton, Estênio e Ricardo. Isso aí, galera. Valeu aí. Acompanha aí. E vamos continuando aqui. A definição da modalidade de concorrência, então, passa a ter mais ênfase nas características do objeto, como já dito. A nova lei de licitações igualou o rito procedimental da concorrência e do pregão, que antes não eram iguais. Tanto a concorrência como o pregão seguirão o rito procedimental comum previsto que consolida a até então chamada inversão de fases, como padrão nas licitações, de modo que a fase de habilitação ocorrerá geralmente depois do julgamento das propostas. Essa inversão de fase, a lei dá essa possibilidade de ocorrência, mas, como já explicado, se o edital prevê, pode ser analisado habilitação e depois propostas, mas pode haver essa inversão. Temos aqui também que, independentemente da sequência das fases adotadas, seja a regra geral, seja a nova, que é a inversão de fases, que é o que ocorria no pregão antes da Lei 14.133, o pregão veio para inovar, invertendo as fases, primeiro propostas e depois habilitação e documentação, né? Então a lei dá essa possibilidade para a concorrência. A nova lei de licitações adota a fase recursal una, ou seja, não tem várias fases para a interposição de recursos, somente após a habilitação ou inabilitação dos licitantes é que há a possibilidade de apresentação de recursos. Isto é, não haverá mais a possibilidade de interpor, né, recursos ao final de cada fase, como é o padrão na Lei 8.666, que faz a habilitação, tem recursos? Não tem. Ou antes disso também, faz o credenciamento, tem algum recurso a ser apresentado por conta da fase de credenciamento? Tem, dá a possibilidade. Não tem, segue de fase. E assim sucessivamente. Essa nova lei de licitação faz a unificação da possibilidade de apresentar e interpor recursos, né, que só vai ali para o final, né, e é una. Né. Além da fase recursal una, existem duas outras novidades no que toca à fase recursal. O novo prazo para recurso é de 3 dias úteis, em comparação com os 5 dias úteis que a Lei 8.666 de 93 ditava como regra. E para recorrer, o licitante deverá manifestar tempestivamente a sua intenção sob pena de preclusão, né? Isso está contido no artigo 165, inciso 1, parágrafo 1º, e no parágrafo 1º no seu inciso 1 também, da Lei 14.133. Então, 3 dias, e ele tem que indicar que tem intenção de recorrer na própria sessão, sob pena de preclusão desse direito do licitante. Então, ao final aqui, como se observa, há algumas mudanças trazidas por essa lei, nova lei de licitações e contratos como um todo, mas aqui no que se refere à modalidade de concorrência, né? Então vale dizer que essas mudanças foram implementadas, estão aí sendo adotadas para os entes públicos que já aderiram à utilização da lei 14.133, mas aqueles que ainda utilizam as normas anteriores, que seriam a lei 8.666 e a lei 10.520
de 2001, né, que é a lei do pregão, ainda não tem a necessidade de implementar essas novidades trazidas. Mas vale aqui destacar que é válido o saber dessas modificações e no ato de utilização dessa norma, que regulamenta todas as modalidades licitatórias e contratos administrativos em uma única norma, que é a 14133, o interessado, o gestor ou o licitante que queira vender ou que queira prestar serviço ao município por meio de uma licitação deve saber dessas modificações para que não apresente-se de uma forma errônea e não venha a adequar aqui a norma de licitações e contratos administrativos traz como regra para todos os interessados aí. Então é isso. Obrigado, Tainan, com experiência no direito público, advogado, e até os próximos vídeos aí sobre licitações e contratos.